Olá! Então, como está sendo o seu autodiagnóstico? Você tem conseguido perceber os seus sentimentos mais evidentes, as reações que você tem nas relações que você tem vivido, sejam elas quais forem. É muito importante que esse diagnóstico aconteça para que você vá conseguindo fazer as alterações que a gente vai propor nos próximos passos aqui desse nosso encontro, dessas metas para construir essa relação saudável com você e com as pessoas ao seu redor. Então, só relembrando, né, que no primeiro encontro a gente falou sobre o autodiagnóstico. O quanto é importante a gente saber onde está o problema. Quais são os sentimentos que você tem aí guardado a nível subconsciente, que estão se tornando conscientes, que você precisa alterar, que precisam ser acolhidos, que precisam ser ressignificados. Então, nesse entendimento, a partir dele, é que se consegue fazer qualquer modificação. Quando a gente tem um problema, por exemplo, no celular, um problema no carro, no motor do carro, a gente leva até uma assistência, alguém que entenda, para fazer a análise, o diagnóstico e encontrar onde está o problema. A partir de quando o problema é encontrado é que aparecem as possíveis soluções, certo? Então é justamente isso que eu queria propor até então, que a gente comece a partir de agora a observar o que pode ser colocado no segundo passo como modificação, como solução para alguns conflitos, porque eles acabam por se expressar a partir da relação com o outro. Então, trazendo isso um exemplo de uma forma muito clara. Se você sente, por exemplo, uma angústia, um mal-estar, um sentimento que te deixa para baixo quando você está em contato com alguém que te diminui, que acaba falando de uma forma grosseira com você. O que a outra pessoa faz é um outro aspecto que a gente vai conversar mais para frente. Mas esse sentimento que você está emanando da relação, ela não está causando em você. Ela simplesmente está despertando o que tem dentro de você. É muito provável que tenham emoções aí, né? Que tenham resultado de pensamentos e sentimentos que geram uma emoção, onde você se sente digna ou se sente digno de receber esse feedback dessa pessoa. Então é como se você pegasse aquela intenção e adicionasse isso enquanto sentimento dentro de você e vivesse isso expressando e percebendo. Então a outra pessoa, ela não causa nada dentro da gente. As outras pessoas simplesmente despertam aquilo que a gente precisa modificar, aquilo que já está ali latente nas nossas próprias emoções. Então, a partir disso, a gente vai aprofundar agora um pouquinho no segundo passo. O segundo passo para construir essa relação legal com qualquer pessoa é conviver bem consigo mesmo. O primeiro passo foi diagnosticar aquilo que não está legal enquanto sentimento dentro de você. E agora nós vamos para o segundo passo, que é conviver com isso. É conviver com essa com você mesmo e com a expressão de tudo isso e como fazer isso de uma forma legal. Então, esse diagnóstico é relativamente fácil e muitas vezes a gente estaciona nele, sabe? A gente percebe que a relação não tá legal por isso, por aquilo, ou por algumas tendências que eu ainda tenho, por coisas que eu preciso melhorar, mas não mudo, por estar numa relação de forma conveniente, porque eu não quero sair do movimento de acomodação, eu não quero reagir diante da situação, eu não quero ter outras atitudes, deixa do jeito que tá. Então, a percepção acaba acontecendo. Agora, essa mudança, que é esse autoconvívio, é que precisa de um esforço um pouquinho maior. Porque quando você entra nessa percepção desses sentimentos, que muitas vezes você se irrita com facilidade, ou que você é perfeccionista, ou que você é carente, ou que você tem necessidades X e Y, né? Eles ficam aflorados, eles ficam ali muito evidentes, mas nem por isso eles deixam de existir. A modificação, ela precisa acontecer através das escolhas, através da ação. E essa ação é o processo de se cuidar. É um movimento de agir de forma terapêutica consigo mesmo. E aí é que começam as transformações a acontecerem.
Porque geralmente quando a gente tem dificuldades de se relacionar com outras pessoas, a gente tem conflitos com outra pessoa, quando esses conflitos se assentam, quando a poeira baixa, digamos assim, a gente tem a tendência a se humildar, até às vezes, muitas vezes a pedir desculpa, até mesmo se arrepender, a ter um gesto de carinho, um gesto de respeito com a outra pessoa. Mas dificilmente faz isso consigo mesmo. Se com o outro já é trabalhoso, imagina com si mesmo. Por isso que esse autoencontro começa, né, a ser construído nesse segundo passo, desse autocuidado. Dentro desse mapeamento que você fez sobre as suas emoções, o que você vai fazer com elas agora? O quanto você vai se acolher dentro da dificuldade que você tem? O quanto você vai se permitir pensar diferente, agir diferente a partir daquela insegurança, daquela inferioridade, aquele sentimento de carência, daquela baixa estima, daquele sentimento, aquela necessidade do perfeccionismo, aquele nível de exigência, de intolerância, todas essas emoções que são muito comuns na nossa vida. Então, esse autocuidado é esse movimento de pegar as suas dificuldades no colo e literalmente se pegar no colo, mostrando para você mesmo que você não é esses sentimentos, que você é muito mais do que isso. Porque se você não faz esse movimento de autocuidado e transformação como consequência, é como se você estivesse aceitando ou dando ok para essas emoções, para que elas continuem ali, se manifestando. É como se, em outras palavras, você dissesse, eu sou assim mesmo e não vou mudar. E isso não é uma realidade. Nós somos seres mutáveis. A nossa natureza não é da agressividade. Nós não somos seres agressivos, nós não somos seres reativos. A nossa natureza é essencial, ela é harmoniosa. Nós somos seres harmoniosos. A questão é que pelos movimentos e tendências egóicas, nós nos esquecemos de como usar essa harmonia. Culturalmente, socialmente, o nosso aprendizado foi ao contrário. Nosso aprendizado foi da reação. Nós vemos historicamente, dentro de todas as guerras, né? Guerras deliberadas e até mesmo pequenas guerras que se implantam através de confrontos na própria comunicação. A gente aprendeu erroneamente que nós devemos devolver na mesma moeda, que a gente deve reagir, que a gente deve falar, que a gente deve expressar sem pudor, sem muito filtro, os nossos sentimentos. E às vezes também em contrapartida não foi recebido essa expressão e a gente pode ter aprendido a guardar, a reter muitas vezes, nos colocando em posturas de reatividade ou de passividade dentro da comunicação que a gente estabelece. Então, a passividade, ela acontece quando tem todos os turbilhões de pensamentos, sentimentos, emoções e a pessoa guarda. Ela não expressa o que ela sente porque ela é inibida de fazer isso. E essa inibição vem por conta da reatividade de outros, que acontece com explosões, com diminuição da outra pessoa, com inibição. Quando a outra pessoa tem comportamentos que intimidam a pessoa com quem ela se relaciona. Então, comumente nós estamos nessas duas vertentes, né, da reatividade e da passividade. E aí, quando a gente não percebe isso, quando a gente se mantém ou reativo em determinadas circunstâncias ou passivo em outras, nós não vamos para esse movimento do autoacolhimento, que é esse encontro com aquilo que você é de verdade e não com aquilo que você está manifestando. É como se você buscasse um hábito, um comportamento de se dizer assim, bom, eu estou hoje ainda manifestando sentimentos de irritabilidade, mas eu não sou uma pessoa irritada. Eu sou muito mais do que essa irritação. Então, o que eu posso fazer para não ficar dependente ou não estar toda vez nesse looping de expressão dessa irritação? Esse passo do autoacolhimento é para isso. É para que você perceba que você não precisa ser isso simplesmente porque você diagnosticou lá no primeiro passo que você tem essas tendências. Por exemplo, se você é uma pessoa carente, você vai ser sempre carente, sempre depender do outro para preencher essa carência.
Isso é uma ideia errada, que pode te manter em relações que não são legais, simplesmente por acreditar que precisa de alguém para sustentar esse sentimento. Mas quando você percebe que tem esse sentimento da carência, que tem essa necessidade e se permite acolher essa necessidade por si próprio, sem depender de uma outra pessoa para fazer isso por você, aí as transformações elas começam a clarear mais ainda. Você começa a se perceber diferente dentro da relação. Você começa a perceber que muitas vezes, até quando você tem aqueles comportamentos de vitimização, de ser a vítima ou coitadinho dentro da história do que está acontecendo, quando você faz esse nível de autoacolhimento, esse autocuidado, esse conviver bem consigo mesmo, você permite se colocar em primeiro lugar dentro daquela instância. E se colocando em primeiro lugar, você percebe que você é um ser muito maior, você é muito mais do que aquele sentimento que você está expressando ali. E que você não precisa ficar à mercê daquele sentimento, passando por essa experiência. E aí vai desenvolvendo a autorresponsabilidade dentro das emoções, para que gradativamente consiga se libertar dessas tendências emocionais que parecem estar talvez muito agravadas, mas que na verdade são simplesmente a falta desse conviver bem consigo mesmo. Então é uma reflexão muito importante, muito valiosa, que ajuda em todas as nossas transformações. Então esse autocuidado é um exercício permanente que você pode fazer, buscando a autoaceitação, o carinho consigo mesmo, o autorrespeito, a autodignidade, através dessa percepção de que você está manifestando alguns sentimentos, mas que você não é propriamente dita esses sentimentos que estão aparecendo. E para isso eu vou te sugerir um exercício, então, para concluir a reflexão desse segundo passo para essa transformação. Faça uma lista dos seus valores, do que é importante para você, o que é mais importante na sua vida. Mapeie e veja coisas que você admite na sua vida, coisas que são inadmissíveis para você, o que você busca. Você faz o que você gosta de fazer ou você está fazendo coisas que você não gosta? Como é para você essa questão dos seus valores morais, sentimentais, os seus valores de conduta, o que é valoroso para a sua pessoa? Você já parou para pensar nisso? Depois de fazer esse rastreio, né, esse teste, observe quantas dessas coisas você está fazendo no automatismo, quantas delas estão ali no piloto automático. Você acaba se impondo sem perceber. Quantos dos seus valores não estão sendo vivenciados por você? Não estão sendo colocados em prática na sua vida, porque você está deixando de lado por uma situação, por medo, ou por querer manter alguém ao seu lado, ou por querer simplesmente manter alguma situação, porque ela te deixa, te faz se sentir mais seguro ou mais confortável. E as que não podem ser modificadas? Quais delas muitas vezes você está ali na exigência, na inaceitação, não sabendo muito bem lidar com elas porque não aceita, porque elas não podem ser modificadas, mas elas não estão compatíveis com aquilo que você gostaria de estar expressando, que você está vivendo. Então isso é uma forma muito interessante de fazer também esse exercício de acolhimento. É perceber os seus valores, o que é importante para você, o que é valoroso em todas as perspectivas da sua vida. E o quanto dessas coisas elas estão sendo colocadas em prática e o quanto delas você está negligenciando por medo, por insegurança, ou por não querer fazer o movimento de ir ao encontro delas. A partir disso, você tem também um crescimento muito grande para transformar esses valores, né? E para conseguir construir uma relação com alguém. Porque se você se trata com indignidade, com falta de autoafeto, de autoacolhimento, naturalmente o que vai acontecer é você estar se relacionando com pessoas que vão te tratar da mesma forma. Então observa isso com bastante carinho, esse segundo passo que vem de encontro, né? Que vem para somar com a ideia do seu mapeamento das suas emoções e também a autoconvivência, para que você comece a colocar em prática essa
essa percepção do que você precisa melhorar e melhorando isso, se acolhendo, se respeitando, percebendo as suas dificuldades e transmutando elas gradativamente. Então a gente se vê na próxima etapa, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o diagnóstico, o autodiagnóstico e o diagnóstico das outras pessoas. A gente se vê em breve.